Olá, então, hoje eu e meu grupo iremos falar sobre datação e a radioatividade na pesquisa científica. Primeiramente, você se pergunta, nossa, que assunto é esse? Então, a datação radiométrica é uma técnica utilizada por cientistas para poder descobrir a idade de certos materiais com base na taxa de decaimento de seus isótopos radioativos. Isso será explicado de forma mais aprofundada logo à frente. Ao medir a quantidade de isótopos radioativos presentes em uma amostra e compará-la com seu produto de decaimento, os cientistas conseguem calcular há quanto tempo aquele processo começou ali de uma forma quase exata. Essa técnica é super importante para poder permitir reconstruir a cronologia da Terra e do universo, datar fósseis, formações rochosas, assim compreender eventos geológicos, assim oferecendo uma janela super precisa do passado. Para que haja melhor compreensão do trabalho, eu necessito explicar que radioatividade é o processo no qual núcleos atômicos instáveis liberam energia na forma de moléculas ou radiação para poder alcançar a estabilidade. O decaimento radioativo é a transformação gradual de um núcleo instável para um núcleo mais estável, emitindo partículas subatômicas ou radiação, como alfa, beta ou gama, no processo. A meia-vida é o tempo necessário para que a metade da quantidade de um isótopo radioativo decaia, ou seja, se transforme em um outro elemento ou até mesmo um isótopo mais estável, sendo assim importantíssimo para a datação radiométrica. Oi, Simone, tudo bem? Aqui é a Maria Clara e eu vou falar sobre a datação do carbono-14 e a datação do urânio menos chumbo. Então, a datação por carbono-14 ou radiocarbono é o método científico utilizado para determinar a idade dos materiais orgânicos, como madeira, ossos e tecidos. Esse método é amplamente usado em arqueologia, geologia e muitas ciências que acabam estudando materiais antigos. Agora eu vou falar para você como funciona a datação por carbono-14. O carbono-14 é um isótopo radioativo do carbono, que se forma na atmosfera quando seus cósmicos interagem com átomos de nitrogênio. As plantas absorvem o carbono-14 durante a fotossíntese e os animais o obtêm ao consumir as plantas. Assim, todos os seres vivos mantêm uma quantidade constante de C-14. Enquanto estão vivos, quando o organismo morre, ele deixa de absorver C-14, que começa a decair em uma taxa constante, conhecida como meia-vida. A meia-vida do C-14 é de aproximadamente 5.730 anos, o que significa que após esse período, metade do C-14 em um material orgânico terá se desintegrado. Medindo a quantidade de C-14, estamos em uma amostra. Os cientistas podem calcular há quanto tempo o organismo morreu. Aí agora eu vou falar sobre as limitações e aplicações. A primeira limitação que a gente tem aqui é a limitação por C-14. É eficaz para materiais que têm até cerca de 50 mil anos. Para amostras mais antigas, o C-14 restante é tão escasso que os métodos da medição se tornam imprecisos. Aí a segunda, agora, que é aplicações. Esse método é amplamente usado para datar objetos históricos e pré-históricos, como restos de culturas antigas, fósseis e até fragmentos de tecidos antigos. É essencial para construir uma linha do tempo para a história humana e a evolução ambiental. A importância científica da datação por carbono-14 revolucionou a arqueologia e outras áreas ao oferecer uma maneira relativamente precisa de determinar a idade de materiais antigos, dando uma visão mais detalhada
das civilizações e das mudanças no ambiente terrestre ao longo dos séculos. Agora eu vou falar sobre a datação por urânio menos chumbo. É uma técnica de datação radiométrica utilizada para determinar a idade de minerais e rochas antigas. O outro era para materiais orgânicos e esse é de minerais e rochas antigas, especialmente as que contêm zircão. Este método se baseia na desintegração radioativa do urânio para chumbo ao longo de milhões e bilhões de anos, sendo um dos métodos de datação mais preciso para rochas antigas. Agora eu vou falar como funciona esse método. Ele ocorre em duas formas isotópicas. Aí eu vou detalhar aqui. O urânio 238, urânio menos 238, que decai para chumbo menos 206, com uma meia-vida a cerca de 4,47 bilhões de anos. Aí tem a segunda, que é urânio menos 235, que decai para chumbo menos 207, com uma meia-vida de aproximadamente 704 milhões de anos. A técnica de urânio menos chumbo permite que esses dois sistemas de decaimento para calcular uma idade precisa em um material de zircão, o urânio se incorpora naturalmente na estrutura cristalina de material durante sua formação, mas o chumbo não. Portanto, a quantidade de chumbo medida em um cristal de zircão pode ser usada para calcular o tempo desde a formação do mineral. Aí agora eu vou falar o passo a passo da datação de urânio menos chumbo. O primeiro passo é a extração do zircão. Primeiro, os cientistas extraem cristais de zircão das rochas. Aí a segunda parte, que é a análise do urânio e do chumbo, usando técnicas como espectrometria de massa, eles medem as proporções de urânio menos 238 e urânio menos 235 e seus produtos finais de decaimento, que é o chumbo menos 206 e chumbo menos 207 no mineral. Aí o terceiro passo, que é o cálculo da idade, com as proporções entre os isótopos de urânio e chumbo, aplicam-se fórmulas baseadas nas meia-vidas, conhecidas dos isótopos, para calcular a idade do zircão. Aí agora eu vou falar sobre as vantagens da datação de urânio menos chumbo. Seria a alta precisão, que a combinação das duas séries de decaimento permite reduzir erros e aumentar a precisão dos cálculos. A aplicabilidade a rochas antigas, esse método é ideal para rochas de milhões a bilhões de anos, comuns em estados geológicos e planetários. Agora eu vou falar sobre as limitações. Requer minerais específicos. É mais eficaz em minerais como zircão, que aprisiona o urânio e exclui o chumbo. Aí tem também limitações como a contaminação. A presença de chumbo de fontes externas pode alterar as medidas, prejudicando a precisão. A datação por urânio-chumbo é amplamente usada na geologia, arqueologia e até em estudos planetários, pois oferece uma janela confiável para a compreensão da idade da Terra e da evolução dos materiais geológicos. Boa noite, meu nome é Thiago e eu vou falar sobre a datação por potássio argônio e rubídio estrôncio. Primeiramente, falando sobre a datação por potássio argônio, devemos entender o que é o potássio. O potássio 40 é um isótopo natural que lentamente se desintegra em argônio 40, que é um gás inerte. Uma coisa importante também de se dizer sobre o potássio é que ele tem a média
de duração de vida de 1,25 bilhões de anos, o que é muito importante para a datação de rochas vulcânicas, por exemplo, que podem ser muito antigas. Bom, esse tipo de datação, como dito anteriormente, é muito utilizado em processos de datação de rochas vulcânicas. A formação dessas rochas, no caso, liberam gases como o argônio, por exemplo. Assim como também foi dito anteriormente, esse método de datação ele mede o decaimento de potássio em argônio 40. E a relação entre o potássio 40 e o argônio 40 é onde se faz a datação e descobre a idade das rochas vulcânicas, por exemplo. Bom, falando agora sobre o rubídio estrôncio, é importante dizer que ele também, assim como o potássio argônio, é utilizado para a datação de rochas e minerais de formações geológicas antigas. Bom, o método é parecido com o método do potássio argônio, que ele mede a diferença entre rubídio estrôncio 87, que acaba decaindo lentamente em estrôncio 87. Então, é importante dizer que essa relação ocorre entre a diferença de rubídio com o estrôncio 87, né? Então, quando o rubídio diminui na amostra que estiver sendo analisada, o estrôncio aumenta. Então, conseguimos fazer aí a datação através dessa diferença. É importante dizer também que o rubídio 87 ele tem a duração de vida de cerca de 50 bilhões de anos, o que é favorável principalmente para a análise de rochas muito antigas. Comparando as técnicas de datação radiométrica. A datação por carbono 14 pode ser utilizada com segurança em materiais que tenham de 100 a 40 mil anos. Materiais que possuem cerca de 100 anos, a radiação emitida praticamente não diminui quase nada, enquanto os que ultrapassam os 50 mil anos, a radiação emitida é quase igual a zero. Essa técnica é utilizada em madeira, carbono, ossos, conchas marinhas, enfim, qualquer material que já tenha possuído carbono em alguma de suas formas. O método rubídio-estrôncio permite datar rochas muito antigas, inclusive aquelas trazidas da Lua. É utilizado para datar rochas antigas e formações geológicas. É um método bem preciso, porém menos preciso que a de urânio e chumbo, tendo o mesmo intervalo de tempo da datação por potássio argônio. A datação por potássio argônio é adequada para datar rochas vulcânicas de dezenas de milhões até bilhões de anos. Tem alta precisão, mas os resultados podem ser afetados caso haja perda de argônio. A datação por urânio e chumbo é o método mais utilizado para determinar a idade de rochas e, por sinal, é utilizado para saber a idade da Terra. É o método mais preciso, podendo ser utilizado em materiais com até bilhões de anos. A importância da datação na ciência. Descobertas arqueológicas. A datação radiométrica permite datar artefatos e restos humanos, ajudando a entender a cronologia das civilizações e a evolução cultural que tivemos até hoje. Impacto na paleontologia e na geologia. Na paleontologia, a datação permite datar fósseis e compreender a evolução das espécies. Na geologia, auxilia na análise da formação de rochas e na história tectônica da Terra. Compreensão da história da Terra. As técnicas de datação estabelecem uma cronologia dos eventos geológicos, podendo datar erupções vulcânicas e extinções em massa, trazendo uma perspectiva cronológica muito importante. Agora eu vou falar sobre as limitações e desafios que acabamos encontrando nessas datações que são feitas. Fatores que podem alterar a precisão da datação pode ser impactada por contaminação de amostras, perda ou ganho de isótopos e condições ambientais, que alteram a quantidade de material radioativo. Exemplos de problemas são contaminação em amostras de carbono, podem resultar em datas imprecisas, enquanto o metamorfismo em rochas pode afetar as medições de urânio menos chumbo, destacando a importância de cuidados na coleta e análise das amostras.
Creio que depois de toda essa pesquisa, você e eu chegamos à conclusão de que a datação radiométrica é uma ferramenta crucial na pesquisa científica, permitindo determinar a idade dos materiais baseados na taxa da desintegração dos isótopos. Nossa, isso é ciência. As principais técnicas como carbono 14, urânio chumbo, potássio, argônio, rubro estrôncio têm aplicações em partes diferentes da geologia, paleontologia e arqueologia. Essa técnica não apenas revela civilizações antigas e a história da Terra, mas também nos ajudam a entender a evolução das espécies e os processos geológicos. Apesar das suas limitações e desafios diários, como contaminação de amostra, condições ambientais e a precisão, a confiabilidade da datação radiométrica só aumenta ao longo do tempo. Sua importância se mantém vital para a compreensão do passado, da Terra e do futuro, fornecendo informações novas que moldam nosso conhecimento sobre a evolução e os eventos geológicos que moldaram o nosso amado planeta.